Às vezes ficar na presença de Deus sozinho, com entrega, com perseverança, com silêncio, pagando o preço, o céu se movimenta. Não tenha medo de ficar sozinho em oração e jejum. Não tenha medo de pagar o preço. Pegue a sua Bíblia assim, segure ela na mão. Você que tem o celular, segure o celular na mão que vai abrir a Bíblia. Segure assim: Senhor bendito, é momento do Senhor falar com a gente. É momento do Senhor falar aos nossos corações. Abençoe, Pai, este momento. Fala, Espírito Santo, com cada um, desde o jovem até o mais velho. Que a Tua palavra seja luz para o nosso caminho, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Vamos abrir em Daniel 10, igreja. Daniel 10. Você que tem o seu celular, abra por gentileza. Daniel 10. Daniel 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Por quantas semanas? Quantos dias são? 21 dias. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e nem me ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz na cintura. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia como de um relâmpago, e os seus olhos eram como tochas de fogo, e os seus braços e pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era um barulho como de multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e completei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. E eis que a mão de alguém tocou em mim, e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer, fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas palavras que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere ainda a dias distantes. Irmãos, olhe para cá agora. Chegamos ao final do nosso jejum da vitória. Quantos estiveram comigo nesses 21 dias? Vamos aplaudir ao Senhor por isso, amém? 21 dias.
algumas coisas antes da gente começar a palavra. Conversando com muita gente aqui, teve gente que falou assim: eu não vejo a hora que chegue a segunda-feira. Em casa, irmãos, já tem um estoque de Coca-Cola. Eu acho que na sua deve ter também. E amanhã eu vou sair bem cedo para comprar um colchão duro para fazer uma carne de panela com batata. Glória a Deus. E vou botar uns bacon no meio ainda, para ficar aquela coisa gorda. Já tenho certeza que você está sentindo o cheiro daquele café. Falando com a Fernanda ontem, a Fernanda disse assim: nos primeiros dias eu tive dor de cabeça, mas nesses últimos 3 dias eu tive mais dor de cabeça. E sabe o que eu aprendi com isso, irmãos? Que o jejum em grupo, ele é poderoso. O jejum, quando a família faz, ele é poderoso. As minhas crianças fazem jejum desde pequenininho. E eu vejo gente crente falando por aí: ai, não pode, criança, tadinho. No tempo dos judeus, até os animais jejuavam. Até a vaca que estava ali, irmão, acabava jejuando. Os animais jejuavam junto, as crianças jejuavam juntos. E chegando agora no final, irmãos, podendo já sentir o cheiro do café, o gosto da Coca-Cola e aquele pedação de carne vermelha, eu chego a uma conclusão: que nós precisamos subjugar a nossa carne sempre. Sabe por quê? Nós ficamos mais sensíveis quando nós subjugamos a nossa carne. E se você quer coisas grandes de Deus, é preciso que você mortifique a sua carne. Porque a carne para nada aproveita, mas o Espírito sim é aquele que vivifica. Nós vamos falar hoje sobre 21 dias que moveram o céu. Diga assim: 21 dias que moveram o céu. Pode ser que você esteja olhando para a sua lista de pedidos, falando assim: meu Deus, esse jejum foi um fracasso. Nada do que eu pedi aconteceu. Meu Deus, olha só a minha lista. Não aconteceu nada. E aí você vai terminar o jejum, que nem o desenho animado, levando para casa uma trouxinha de roupa, desanimado. Amanhã vai encarar um copinho de café, deprimido. Mas é isso que eu vou ensinar para você hoje. Os 21 dias eles movem o céu na terra. Por isso, se você está olhando para mim dizendo que só teve luta, espere acabar essa mensagem e você vai mudar a sua opinião. George Miller foi um homem que orou 52 anos por alguns amigos. Quem ora por amigos aqui? Tem amigos mais teimosos, né, irmãos? Tem amigo cabeça dura. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando aqui na igreja: nossa, mas eu falo, eu chamo para vir para a igreja, eu chamo, mas não vem para a igreja. George Miller passou por isso, aquele grande homem de oração que era responsável por 10 mil órfãos na Inglaterra no século XIX. O homem que movia os céus, George Miller. O homem que recusava ajuda financeira, porque na porta dele batia o padeiro, deixando o pão do café da manhã daquele dia, quando não havia pão no café da manhã. Ele orou a vida toda por 5 amigos. 2 se converteram antes de George Miller morrer. 2 amigos. Os outros 3 não se converteram. É por isso que eu falei para você: se você acha que seus pedidos não foram alcançados, espere para ouvir essa mensagem. Aqueles 3 amigos que não se converteram, durante o ofício fúnebre de George Miller, os 3 amigos se converteram. George Miller não viu aqueles 3 se converterem, mas eles se converteram, porque Deus tinha escrito que eles iam se converter no funeral daquele grande homem, George Miller. Nem tudo que você pediu na sua vida você vai ver. Abraão foi um homem que viveu a esperança, foi peregrino por terras,
peregrinam nas tendas, mas 430 anos depois, Abraão não viu na terra, mas Abraão viu no céu o povo de Israel entrando na terra que mana leite e mel. Tem coisas que você pediu agora, mas que os seus filhos e os seus netos vão viver, porque você pediu agora. Tem coisas que eu não vou viver, tem coisas que o Gabriel vai viver, e tem coisas que eu não vou ver, mas os filhos do Gabriel vão ver. O que importa é o que você está semeando hoje, porque mesmo que a nossa vida dure 70, 80, ou como o pastor Plínio já foi embora hoje, nem todas as sementes nós vamos colher aqui na terra, algumas nós vamos colher lá no céu. Quem acredita, diga amém. Por isso, irmãos, tem orações que mudam a atmosfera espiritual, e tem buscas pelo Senhor que abrem o céu. Nós temos aqui para aprender como abrir o céu, e uma das características, irmãos, de abrir o céu é pagar o preço. Muita gente hoje quer pedir para Deus sem pagar o preço. Daniel tinha entre 86 e 90 anos. Já o povo de Israel já tinha voltado do exílio, 70 anos de prisão na Babilônia. Eles ficaram porque Deus prometeu pelos seus profetas para castigar aquele povo idólatra com as suas idolatrias. Ele prometeu 70 anos, e depois dos 70 anos, o rei persa Ciro manda de volta o povo para reconstruir a cidade destruída de Jerusalém, e o templo destruído de Jerusalém, os muros destruídos. Você pode ler na sua casa Esdras e Neemias. Mas Daniel olhou para trás, viu o poeirão, mais de 1000 quilômetros a pé. Daniel deve ter olhado para aquele poeirão dos carros de boi, dos homens que estavam voltando para Israel, mas com 86 anos não dava para fazer uma viagem de mais de 1000 quilômetros no lombo de um burro. E Daniel fica sozinho. Mas quando Daniel estava sozinho, na frente do rio Tigre, Daniel tem uma grande visão do céu. Às vezes ficar sozinho é muito bom. Às vezes ficar na presença de Deus sozinho, com entrega, com perseverança, com silêncio, pagando o preço, o céu se movimenta. Não tenha medo de ficar sozinho em oração e jejum. Não tenha medo de pagar o preço. Você olha para mim e diz: você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Alguns aqui eu sei. Alguns eu sei. Você diz assim: você não conhece a minha família. Precisa pagar o preço. O jejum e a oração, irmãos, são chaves que destrancam o universo espiritual que o olho não vê. Eu olho para esta obra aqui, irmãos, em Chavantes, e aqui está a pastora Edelba. Esta obra não foi feita por força humana, porque uma mulher dona de casa, guardando já um câncer terminal, recém-abandonada pelo marido, com 2 crianças, uma delas maravilhosamente linda, mais novo, muito lindo, com a feição de anjos. Oh, glória! O Senhor está falando. Dona de casa, recém-abandonada pelo marido, gerando um câncer terminal no útero e no ovário. Regininha, não foi pelo braço do homem, foi pela oração que moveu o céu.
Tinha tudo para dar errado em Chavantes. Os pastores diziam assim: nem vai lá, porque tem cabeça de égua enterrada. Deve ter mais cabeça, irmão, de mula, de égua, porque não foi fácil. E quem enterrou, que se tiver aqui eu vou pegar. Tem cabeça de... Os pastores, olha a fé desses homens de Deus, falaram assim: nem vai em Chavantes, que ali é coisa morta, é cabeça de égua. Olha quantas cabecinhas bonitinhas nós temos aqui hoje. Porque o jejum e a oração são chaves para o posicionamento espiritual. Daniel escolheu a privação. Naqueles dias eu, Daniel, com 86 a 90 anos, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse gostoso. E mais para frente vai vir um jejum desafiador. Se preparem, igreja. Eu vou dar pelo menos uma semana de folga para vocês, tá bom? Não provei carne nem vinho, não me ungi com óleo algum, porque naquele tempo do deserto eles se banhavam mais com óleos e especiarias do que tomava banho, porque a água era difícil. Então eles passavam perfumes e óleos pela secura do deserto. E Daniel, irmãos, ele não jejuou por obrigação. Eu também não obriguei ninguém aqui, eu chamei para que você jejuasse comigo. Jejum, ele entende o que Deus está fazendo. O jejum é uma posição espiritual. E o jejum, como posicionamento espiritual, ele não é unicamente ficar sem comer alguma coisa ou sem comer durante horas. O jejum, ele é um posicionamento com a oração. É uma dobradinha, arroz e feijão. Arroz e feijão. Todos gostam aqui de arroz e feijão? Vocês conseguem ficar vários dias sem arroz e feijão? Nós fomos para os Estados Unidos, eu e a Dani, há muitos anos atrás. E chegou no 15º dia, irmã, nós estávamos num restaurante mexicano para comer feijão deles, porque o nosso corpo tremia por falta de arroz e feijão. Você vai lá para a Europa, você vai comer batata, vai comer outras coisas, mas arroz e feijão você não vai comer. O jejum e oração estão juntos, porque eles nos levam a uma posição espiritual. E quando você está posicionado espiritualmente na frente de Deus, diante de Deus, o jejum ele não convence a Deus. Ai, coitadinho, ficou sem comer carne vermelha 21 dias, tadinho do Aguinaldo. Ficou sem tomar coquinha da Mila, judiação. Bilu, bilu. O jejum não é para comover a Deus. Às vezes a gente vê naqueles quadros religiosos as pessoas com cara de sofrimento, um Cristo sofrido, os irmãos ali embaixo naqueles quadros. Quantos já viram os quadros assim? Aquele sofrimento, todo mundo sofrendo. Você fica olhando os quadros assim e você fica olhando, todo mundo sofrendo. O jejum não é para impressionar a Deus pelo sofrimento. O jejum, ele é um posicionamento. Ele não convence, não muda o caráter de Deus. Ele muda o seu caráter e te prepara para receber a bênção. Todos querem ter uma revelação de Deus. Se eu colocar uma faixa amanhã aqui, missionário Rafael Barreiros revela, nós vamos ter aqui 1000 pessoas, mais de 1000 pessoas. Vamos fazer uma faixa assim, irmãos? O Alencar, prepara uma faixa para nós. Quarta da revelação. Nós vamos fazer, irmão. Eu vou revelar. O senhor é contra a revelação? Eu sou a favor. Quando o Espírito Santo quer falar. Quando o Espírito Santo quer revelar alguma coisa, ele pode usar até uma mula. Se eu colocar uma faixa, essa igreja aqui lota. Por que essa igreja lota se eu colocar? Missionário revela.
Por quê? Porque as pessoas, elas usam a Bíblia e Deus como uma cartomante. Como se Deus fosse uma cartomante. Eu quero saber o que vai dar. Alguns antigamente liam horóscopo. Acho que hoje não lê mais, né? Ninguém mais lê horóscopo, né? Você continua lendo, Zeca? Não? Você lia, né? Você lia, não lia? Confessa. Hã? Pouquinho. Quando sabe, fala pouquinho que lia bastante, viu? Não acredita nesse homem, não. Teve gente, deixa eu ver quem lia aqui. Deixa eu ver quem lia, vamos ver. Levanta a mão, não tenha vergonha não. Olha lá, essas daí lia com vontade, ó. Lia horóscopo, não saía de casa. Que decepção, hein, Catherine? Mas tudo bem. Não saía de casa para ler, sem ler. Por quê? Eu quero saber o que vai ser da minha vida. Então, se colocarmos uma faixa aqui, revelação, todos vêm, por quê? Todos querem saber o que vai acontecer. Daniel tinha um problema. Ele estava só no Império Medo-Persa, antigo Império Babilônico, já prestes a morrer com 86 anos. E o coração dele estava atormentado. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, ao invés de procurar a revelação, eu estive de luto por 21 dias e não comi nada gostoso e saboroso. E depois de 21 dias sem tomar banho, sem comer nada gostoso, o anjo chega para ele e diz: Daniel, você é um homem muito amado no céu. Você não corre atrás da revelação, a revelação vem até você, porque você paga o preço. Quantos querem pagar o preço? Poucos querem. Quando Jesus viu aquela turma que vinha atrás dos pães e dos peixes, a Bíblia diz que ele não se fiava, ele não se entregava, ele sabia com quem ele estava andando. Você já andou com alguém que trai você? Está no seu grupo, mas você olha, não é você não, eu estou te olhando. Você já andou com alguém que você sabe que vai te trair? Já aconteceu isso? Você está andando com pessoas assim, mas você olha para trás e Jesus sabia quem ia trair. Ele disse assim: um de vocês vai me trair, e um de vocês é diabo. E aquelas pessoas que vinham atrás de Jesus por causa do pão e do peixe, já começaram a não ir mais atrás, porque Jesus parou de dar a revelação, de dar o pão e o peixe. E um dia ele tem um embate com os fariseus, e ali ele começa a brigar com os fariseus sobre ele, sobre a pessoa dele, sobre a pessoa do Pai. E os fariseus queriam matar Jesus, sempre quiseram matar Jesus. A religião sempre quis matar Jesus. A religiosidade sempre quis matar o Espírito Santo. E os homens olharam para ele e disseram assim, os seus discípulos falaram assim: dura essas palavras, quem pode suportar? E a Bíblia diz que muitos deles pegaram a trouxa, olharam para trás e deixaram o Nazareno sozinho. Sabe por quê? A revelação requer um processo, e o processo custa muito. Você quer ser espiritual? O processo custa muito. Quer receber a revelação de Deus na sua vida? Quantos querem? Vai custar de você. Pastor Edelba chegou aqui sem lenço, sem documento, sem dinheiro, só com a lindalva do lado e um dojinho amarelo, um sapo, um grilo e a irmã Laurentina. Sabe por que ela venceu? Porque até hoje ela paga o preço. E para você ter a revelação de Deus para a sua vida, é necessário que você pague o preço. Quando foi que você abriu mão de alguma coisa pelo espiritual? Quando foi que você abriu mão de algum dos seus prazeres pela vida espiritual?
Mas o profeta Daniel, a Bíblia diz em Daniel 10:5: o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, e a voz das suas palavras era como o barulho da multidão. E Daniel diz assim: não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e desfigurou, e perdi as forças e caí sem sentido, em rosto em terra. Sabe o que acontece, irmãos? No processo da transformação, nós vemos que nós somos extremamente frágeis na presença de Deus. Todas as visões de anjos na Bíblia, ou os homens caíam no chão, ou ficavam atemorizados, ou desmaiavam, porque nós sabemos que os anjos estão aqui ministrando nos nossos corações. Eles são seres ministradores. Hebreus diz que eles ministram sobre nós. Deus os fez para que sejam mensageiros, guerreiros e ministrantes. E quando apareceu o anjo, Daniel não teve forças. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A sua oração é uma rotina. A sua oração é uma oração de: meu Deus, me abençoa hoje, obrigado, manda aquele dinheirinho, valeu, obrigado, tchau. Depois a gente se fala. Esta é a sua oração? Ou Deus tem sido uma presença real na sua vida? A nossa fundadora Aimee Semple McPherson, nos idos de 1910, ela foi a primeira mulher a atravessar os Estados Unidos de carro, pregando com a família. Muitas vezes o carro quebrava naqueles rincões dos Estados Unidos e não tinha estrutura nenhuma. Ela foi a primeira mulher a fazer um programa de rádio no mundo, falando sobre Jesus. A nossa fundadora, ela queria entrar nas casas, não só presencialmente num culto como esse, mas naquela época o rádio estava crescendo, nascendo e crescendo, e ela teve a ideia de fazer um programa de rádio, para que o evangelho quadrangular entrasse em todas as casas dos Estados Unidos. E os homens da rádio falaram assim: olha, você não vai conseguir muito, porque o rádio não pega muito longe. Naquela época o rádio estava ainda nascendo, e ela queria atingir as cidadezinhas, as fazendas dos Estados Unidos. Ela começou a fazer o programa de rádio, e os homens falaram para ela assim: não vai chegar o programa em todos os lugares que você quer. E de repente Aimee começa, antes de começar o programa, ela disse para aqueles homens assim: eu vou orar sobre isso. E ela ora e pede para Deus que o programa possa atingir muitas pessoas, multidões. E ela começa o programa de rádio, sem saber se o programa de rádio ia atingir ou não os lugares. De repente começam a aparecer cartas de todas as partes dos Estados Unidos. O programa de rádio da Aimee foi além da tecnologia do rádio. O Espírito Santo levou aos lugares pequenininhos, e as pessoas começaram a se converter, por causa da força da oração. A oração, irmãos, abriu a porta que a tecnologia nunca abriria. A oração, ela abre a porta que o seu pouco dinheiro não abre, que a sua pouca influência na sociedade não abre, que a sua saúde não deixa abrir, mas a oração abre portas que você nem imagina, porque a nossa transformação da nossa fragilidade perante Deus é quando o sobrenatural desce sobre nós e nós vemos a glória de Deus na nossa vida. Daniel 10 diz assim, 12: não tenha medo, Daniel, as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e se humilhar. Meu querido, a Bíblia diz que Daniel foi ouvido por Deus desde o primeiro dia. Por que Deus escolhe esse processo? Não sabemos. Nós vamos saber porque no céu nós vamos fazer perguntas. No céu nós vamos ter a pergunta respondida. Deus poderia fazer assim, ó.
mas aquela oração vinha na mão do anjo. A resposta veio pelo anjo. Será que todas as respostas são assim? Nós não sabemos, teologicamente não dá para saber se Deus só usa os anjos como um raio para curar na hora, para livrar de uma batida de carro. Nós não sabemos, mas eu acredito que sim, Deus usa a resposta via anjos, porque aqui nós temos uma pista, em Hebreus nós temos outra pista, ou seja, tudo que você ora a Deus, Ele manda um anjo fazer. Mas você não pode orar para anjo. Tem gente que dá comidinha para o anjo, ora, fala o nome dos anjos. Não precisa. Não precisa. Você tem que orar para Deus, e Ele destina os anjos para responder a tua oração. A resposta de Deus foi no primeiro dia. Mas porque Daniel tinha compactuado com si mesmo, pactuado um jejum. E eu, irmãos, até morrer, vou falar sobre jejum e oração aqui nesta igreja. Vocês podem até ficar aí de saco cheio, mas eu vou falar de jejum e oração até o final da nossa vida. Não desista no dia 20, porque o dia 21 vai chegar para você. Não chegou no dia 21, Deus tem um plano e um propósito para te responder, porque se não respondeu no dia 21, há uma batalha no céu. Nós temos que entender que as nossas orações, elas têm uma oposição no mundo espiritual. A Bíblia nos ensina que Daniel orou, e o anjo vinha trazendo a bênção, a resposta, e ali os príncipes malignos da Pérsia e da Grécia se opuseram. Ele precisou chamar um anjo de guerra. Gabriel só falou com 4 pessoas, preste atenção nisso. Gabriel só falou 4 vezes na Bíblia, que nós sabemos que está escrito na Bíblia. Gabriel falou em Daniel 8, Daniel 10. Gabriel apareceu para a Virgem Maria uma vez, falando com ela, salve agraciada, e aquela moça menina deu à luz a Jesus. E Gabriel falou com Zacarias, pai de João Batista. Falou com os 2 homens mais importantes da Bíblia, que iam nascer. O primeiro, Jesus, o maior. Depois o segundo maior, João Batista, pela própria boca de Jesus, o maior homem nascido de mulher, de uma velha estéril, chamada Isabel. Deus é especialista em abrir o ventre daquelas que estão fechadas para o nascimento de crianças. Assim foi em toda a história da Bíblia. Mas veja, no Velho Testamento, somente para Daniel, Gabriel apareceu 2 vezes. Quem é Gabriel? Gabriel é o anjo mensageiro, é o anjo que está ao lado do trono de Deus, com uma caderneta, anotando o que Deus vai falar. Gabriel, vai lá, fala para ela, que é assim, assim. Gabriel, responde para aquela pessoa assim, assim. Gabriel é o homem, é o anjo que está ao lado de Deus para trazer as mensagens. Não é um anjo qualquer, é um anjo que está ao lado de Deus. E por que ele atendeu apenas Daniel? Nós não temos prova teológica para isso, mas uma das razões, irmãos, que eu acredito é porque Daniel, no livro de Daniel, fez um jejum só de legumes, no primeiro capítulo, comendo só legumes e não comeu das carnes do rei, e agora faz um jejum parcial de 21 dias, ou seja, um profeta que mostra o jejum, que executa o jejum, e que executa a oração 3 vezes ao dia. Este homem é Daniel, e Daniel traz a presença de Deus, a ponto de Deus mandar Gabriel e Miguel, que é o príncipe dos exércitos de Israel, para lutarem pela resposta. Não sei, irmãos, que anjo Deus está mandando para lutar lá em cima por você. Pode ser um anjo menos graduado, que nem diz o caipira, menos agraduado. Pode ser um anjo que seja só um cabo, né?
ou um sargento. Talvez não seja um anjo tão poderoso quanto Miguel e Gabriel, mas o que importa é que Deus está vendo que você está pagando o preço para receber a resposta da sua oração. Irmãos, um homem chamado Jim Elliot, nos anos 1956, ele foi para o Equador pregar para uma tribo de índios muito ferozes. Eles ficaram rodeando essa tribo de índio, que não queriam nada com ninguém, que eles queriam falar de Jesus. E estes homens que estavam com Jim Elliot, o missionário, foram mortos pelos índios, sem conseguir pregar para os índios. 2 anos depois, irmãos, a esposa desse missionário e a irmã dele voltaram para o Equador, para aquela mesma tribo, e toda a tribo se converteu, inclusive os guerreiros que mataram o missionário. As orações dele não morreram com ele, as orações dele continuaram dando fruto, e mais fruto, e mais fruto. Esse missionário perdeu a vida com 28 anos, porque ele entregou a sua vida pelo Evangelho. Quem olhasse para ele e falasse assim: olha aí, olha que estúpido, perdeu a vida de uma tribo de índio lá, feroz, 28 anos, perdeu a vida por nada. 2 anos depois, 2 mulheres converteram a tribo inteira, mas foi por causa da semente do sangue que ele lançou na terra. Por isso, irmãos, o jejum e a oração, eles abrem o que o esforço humano nunca abre. Eu contei para vocês que o pastor da maior igreja do mundo, o pastor Paul Yang-Shu, ou David Yang-Shu, ele era um homem muito poderoso na Coreia. A igreja dele continua sendo talvez a maior do mundo, com 700 mil membros na época, quase 1 milhão de membros. O mundo inteiro vai lá. Ele não está vivo mais, mas ele começou na miséria, na favela da Coreia. A Coreia nos anos 50, 60, por causa da guerra, era uma grande favela. E ele era um homem muito conhecido. E a secretária dele atendeu o telefone, era o presidente da República da Coreia. Preciso falar com o pastor Paul Yang-Shu. Falei: não pode falar agora. Não, mas eu sou o presidente, eu tenho que falar com ele. Não, mas ele não pode falar agora. Não, acho que você não entendeu, moça. Eu sou o presidente da República. Eu estou aqui ligando para falar com o Paul Yang-Shu. Ela falou: ele não pode. Estava na oração. Depois ele pega o telefone e liga para o presidente. Ele diz: pois não, senhor presidente. Ele disse assim: como assim o senhor não atendeu o meu telefonema na hora? Se o governador ligar agora para você, você vai atender o telefone na hora, vai ou não vai? Você vai atender. Ele disse assim: eu não podia, senhor presidente. Eu estava falando com o presidente do universo, com o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, soberano Deus. Você não tem que dar atenção para o seu celular, para o seu WhatsApp. Você não tem que dar atenção para o seu vizinho. Ai, o que será que vão dizer meus vizinhos? O que será que vai dizer a minha família? Você tem que ligar o seu telefone e falar com o presidente do universo. É dele que vem a resposta. Foram 21 dias de batalha. Pode ser uma semana, um dia, 1 hora. Uma oração pode ser ouvida em 1 segundo. Uma oração pode demorar anos para ser ouvida. Muitos anos para ser ouvida. Deus prometeu a Abraão que a semente dele não poderia ser contada. Estrelas no céu não poderiam ser contadas, e os grãos da areia no mar não podem ser contados. Assim será, Abraão, os teus filhos, a tua descendência. Mas Abraão morreu sem ver a esperança concretizada. Abraão não viu a sua descendência. Começou a ver por Isaac, mas ele não viu mais que isso. Mas depois de 430 anos,
Mais de 2 milhões de pessoas invadiram o deserto do Sinai e chegaram na terra de Canaã, cruzando o Jordão, naquela terra que mana leite e mel, a terra da promessa feita a Abraão, o amigo de Deus. Deus tem uma promessa para você. Talvez vai durar 21 dias, talvez vai durar menos, talvez vai durar mais, mas o céu te ouviu no primeiro dia que você clamou. Mas há uma batalha no céu, e é preciso que você continue. Se você hoje sente, irmão, que o céu está fechado, que você sente que o céu endureceu para você, se você sente, eu quero orar por você. Fique de pé. Você que sente que ainda o céu está fechado, eu quero orar por você. Fica de pé. E eu sei que como Deus ouviu a Daniel, Ele vai ouvir você nesta manhã. Como Deus ouviu a Daniel e mandou os seus anjos poderosos, Deus vai fazer isso.